Meio a zero foi o sentimento da vitória do Corinthians contra o Cuiabá. Vamos falar da partida contra o Racing na próxima quinta-feira e dos lances do jogo de hoje. O que motivou uma vitória tão simples em relação a Corinthians e Cuiabá? Segue aí. O Corinthians venceu o Cuiabá de 0-0 e era o resultado que a gente precisava, o resultado que todo mundo pedia, né? Um jogo horroroso, um jogo muito difícil de você assistir. Quem acompanhou o jogo sabe do que eu tô falando. Uma vitória com gol de pênalti aos 44 minutos do Memphis, uma batida assim sensacional, mas o que a gente ficou ali se perguntando, poxa, podia ter jogado mais, podia ter jogado melhor? Podia. O meio-campo do Corinthians é um meio-campo que não estava acostumado a jogar junto. O Ramon Dias e o Emiliano entraram com Bidon, Alex Santana, Igor Coronado no meio de campo ali e Ranielli. Então, nós tínhamos um meio de campo considerado ali mais ou menos reserva do time do Corinthians, ou seja, ele poupou um pouco dos jogadores ali para uma partida contra o Racing na próxima quinta-feira. Na nossa zaga tínhamos Mateuzinho e Bidu nas laterais, tinha o Félix Torres e o Kaká, então ele também deu uma poupada ali no André Ramalho, que teoricamente hoje é o nosso titular. No ataque tínhamos o Memphis e o Thales Magno, que precisava um pouquinho mais de rodagem, tem entrado um pouco mais no segundo tempo, depois do problema no ombro que ele teve. Então, assim, nosso time era praticamente um time misto, jogando em Cuiabá. Ah, mas o que tem a ver Cuiabá? Cuiabá, para quem não conhece, é uma cidade que à noite, com mais de 30 graus de temperatura, o calor muito seco, assim, é um lugar muito difícil de você fisicamente suportar todo esse calor. Tanto que nós tivemos duas paradas técnicas, uma no primeiro tempo com 30 minutos e uma no segundo tempo também com 30 minutos. Então vocês imaginem uma parada técnica às 8h40 da noite, porque estava muito calor, muito mais de 30 graus de temperatura, e aí os jogadores tendo que ter rendimento em alto nível ali. Então assim, é um lugar muito difícil de jogar. Para quem conhece, para quem sabe, não é uma desculpa, tanto que o Cuiabá também teve as dificuldades, não foi um time intensivo, foi uma partida bem fria, bem sem sal, só que a gente fez o que precisava, ganhamos, somamos os 3 pontos, que era importante, e agora o Corinthians não tem mais aquele déficit que os rivais tinham em relação ao Corinthians de partidas atrasadas. Então agora o Corinthians sai da zona do rebaixamento, tendo o mesmo número de partidas, o mesmo número de uma soma de pontos superior aos times que estão abaixo do Corinthians. Então agora é depender de si próprio, depender das próprias pernas. Tem uma partida no Brasileiro difícil contra o Palmeiras, que será na próxima segunda-feira, mas antes disso temos o jogo contra o Racing na Argentina, e o Racing poupou todos os titulares dele na partida contra o Banfield, perdeu de 2-1, então o Racing vem de uma derrota, o Corinthians vem de uma vitória, mas o histórico das partidas é que o time do Corinthians, quando enfrenta o time do Racing, tanto aqui como lá, tem muitos empates, né, em relação aos dois times. Então é um jogo que provavelmente pode ser ali mais uma partida dura, mais uma partida difícil pra gente. Pode novamente haver um empate nesse jogo, e aí ficaria a decisão para os pênaltis. Ou uma vitória simples para qualquer lado, classifica um dos dois clubes para a final da Copa Sul-Americana. E é claro que assim como você, assim como eu, vamos torcer para o Corinthians. Vamos tentar ganhar esse jogo aí, porque dá para vencer lá na Argentina, né? Sabemos que o jogo aqui foi muito difícil, dia de muita chuva em São Paulo, campo encharcado, dificultou um pouco. E lá a bola vai rolar, não tem previsão de chuva para essa partida de quinta-feira, então é isso. Corinthians somou 3 pontos, que era o que precisava, era importante, e agora vamos para o confronto contra o Racing na próxima quinta-feira.
E o Corinthians deve ir com força máxima, porque poupou os jogadores também para essa partida. E vai Corinthians, hein? Vamos vencer, vamos para a final, porque a Sul-Americana pra gente é muito importante. Corinthians não cai e ainda tem muita chance na Sul-Americana de ser campeão, beleza? Se você concorda comigo, curte, comenta, deixa seu comentário aqui pra gente saber a sua opinião. Se você não concorda, também comenta aqui pra gente saber o que você pensa. E estamos aí mais uma vez, e é isso. Vai Corinthians, hein? Corinthians e Racing, minha opinião, 1-0 pro Coringão. Valeu, fui!